Olha só o que eu ganhei no ônibus. Da Vasos de Honra. Ah, não é Vasos de Honra, não. É outra. É porque geralmente eu recebo deles. É a Nova Aliança. A casa de acolhimento, não de aconselhamento. Contra álcool e drogas. Beleza. Fica lá na. Bom, tá aqui, ó. É só você ler bem aqui. Cadê? Tá vendo? Aí tá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Com a foto da Liga da Justiça, porque faz muito sentido mesmo. Mas eu gostei porque é a Liga da Justiça, né, cara? Então é outra história. Nós vamos falar de um assunto que é para reflexão de número 18. Acho que é número 18, sim. É número 18, sim. Beleza. É sobre o ódio. As pessoas, elas se odeiam com muita facilidade. Isso se percebe com o tempo que você vive nesse mundo. Eu estava ouvindo a aula de uma professora de penal e ela falava sobre os criminosos, as penas, a função do direito penal. E depois da aula, quando eu tô andando, eu gosto de pensar. Então, geralmente eu ando de cabeça baixa, porque quando eu tô pensando é assim. Quando eu tô pensando é automaticamente cabeça baixa. Entende? Aí, se eu tô de cabeça levantada, assim, com a mão no queixo, é porque eu tô pensando também. É outra forma de pensar. Tá, mas tirando isso, tava andando normalmente e pensando sobre o que ela falou. Aí, vamos lá. Um problema que existe na sociedade e que envolve o sistema carcerário é o ódio que se sente pelos criminosos. Você tem dentro dos presídios pessoas que furtam, que matam, que roubam, né? Estupram, pedófilos ou mulheres que de maior idade, entendeu? Infelizmente foram vítimas. Você tem o pior tipo de gente da sociedade. Mas o que é algo para ser notado é que a pena ela não deve ser algo vingativo, ela deve ser algo punitivo. A punição e a vingança são coisas totalmente distintas. Por exemplo, quando seu pai e sua mãe te batem, é vingança? Eles querem te espancar porque gostam? Na maioria das vezes, não, né? Na maioria dos casos não é assim. Só são raras exceções, bem rarinhas, sabe? Bem raras. E, assim, existe um motivo para uma certa punição. O preso passa um tempo lá, reflete sobre o que fez e se ressocializa, né? Ou tenta se ressocializar. O problema é que não dá. A cadeia não é lugar para preso buscar outros meios de vida, meios saudáveis e honestos, né? Então, se ele vai para lá, ele fica até um pouco pior. Um pouco não, muito pior. Muito pior. Pessoas dormem sentadas num calor horrível, num banheiro que sabe lá Deus quando vai ser limpo e se foi limpo de maneira boa. Você tem diversas má qualidades. Então o cárcere, ele não se torna mais um lugar de redenção, mas sim um lugar de opressão. Opressão psicológica. O horror lá, eu não tô falando terror, não é terror que tem animal, monstro se matando gente, não. Tô falando horror. O horror lá, ele é psicológico. É como uma tortura. Você está em meio de muita gente, mas está em um lugar com péssimas condições de vida. Então a pessoa que passa lá há alguns anos,
não vai melhorar. Porque não há condições para a pessoa melhorar. Há condições para a pessoa piorar. Assim, ninguém se importa muito com o cárcere, porque parece que o preso que está lá tem mais que morrer. Mas tem que se ver o seguinte: a sociedade, ela precisa de todos para um bem maior, a sua própria manutenção e o seu desenvolvimento. Todos. Só que isso é na teoria. Na prática, os homens que voltam de lá, as mulheres que voltam de lá, voltam piores, voltam com mais quebrados ainda. Tem homens que não se redimem, homens e mulheres não se redimem. Outros, depois de tanto sofrimento e passar por um inferno artificial, eles decidem nunca mais fazer aquilo por causa dos traumas que passaram lá dentro. Você coloca pessoas de diferentes crimes numa mesma cena. Você não tem uma ala só para quem cometeu furto, estelionato, estupro, assassinato, assalto. Você não tem. Dane-se. Mistura todo mundo aí, porque isso faz muito sentido. Colocar um peixe beta no mesmo aquário de um tubarão branco. Entende? Vamos lá. Uma coisa que eu notei é um ódio por essas pessoas. Eu não estou dizendo que eu não sinto a raiva deles, mas raiva é diferente de ódio, né? A abordagem, né, dos assaltantes é uma abordagem prepotente, rude e hostil. Muito hostil. São extremamente perigosos. Mas, mesmo assim, nós temos que ser pessoas. Nós temos ou devemos, não sei, decida aí, que devemos agir de maneira superior. Seria o que? Por exemplo, uma ideia que a professora deu é como assalto e furto são crimes de subtração de patrimônio, era só você devolver o patrimônio, e se você não tem o patrimônio, era só você pagar o equivalente. Pronto. E as pessoas não tinham que ser presas. Mas aí o seguinte, e se o dinheiro que for pago lá é roubado? Tenho que pagar esse cara, vou roubar outro para pagar ele, né? Então você tem vários problemas que surgem, mas você tem que pelo menos tentar ao máximo buscar uma solução, por mais que ela seja provisória, porque o cárcere, ele não está mudando o preso para melhor, mas sim para pior. Ele não está aprimorando ninguém, não está sendo espaço de redenção, nem de exercer a dignidade, nem ser tratado como gente, né? Então, infelizmente, as pessoas que vão para lá, elas regridem, não progridem. Um elemento que eu volto a falar é importante, querendo ou não, é o ódio. O ódio, ele é muito fácil de você conseguir. Em umas pessoas ele pode crescer lentamente até que ele explode. É como uma planta que se reproduz com esporos. Cresce, se desenvolve, certo tempo
chega o momento da fase de se multiplicar. Como uma samambaia que tem espólios e tal. Manda aí pro vento, porque o vento balança, vai e vai se multiplicando. E esse sentimento continua. Vai passando por aí, vai aumentando. Mas veja bem, o ódio é um pecado. Deus disse que nós devemos perdoar e amar uns aos outros como a si próprios. Isso é o que uma minoria desse planetinha faz. Uma minoria, minúscula. Verdadeiros cristãos conseguem isso. Verdadeiros cristãos conseguem. Tem gente que não consegue. Aí, veja bem, o ódio, ele não está só contra uma parcela frágil, delinquentes comuns, né? Como diz o Zaffaroni naquela revista Conju. Essa expressão foi utilizada na aula também. O ódio, ele parece que ele é canalizado, né? Na sociedade ele sempre é canalizado. Você tinha, por exemplo, na Guerra Fria. Não, vamos um pouco antes. Na Segunda Guerra Mundial. O ódio era contra os nazistas. E os nazistas canalizavam seu ódio contra os judeus. Dá a impressão de que a canalização do ódio é uma das formas de se permanecer no poder. Dividir as pessoas em, seja quais forem as classificações, é uma forma de permanecer no poder. Daí você tem esse ódio contra judeus, contra negros, da escravidão. Você continua tendo, eu não estou dizendo que esse ódio acabou, continua existindo ódio contra diversas raças, contra diversas religiões e tal, entendeu? Depois da Segunda Guerra Mundial, vem a Guerra Fria, ódio ou contra os soviéticos, né, os comunistas, ou contra os americanos, os capitalistas. Continua existindo esse ódio e continua tem muito cara de canalização de ódio como forma de permanecer no poder. Você faz com que as pessoas sintam ódio não de um governo que está manipulando elas, mas sim de um agente exterior que simboliza toda a vilania, toda a crueldade que esse mundo tem a oferecer. Entende? Aí você tem esse ódio pelas pessoas e tal, e vai perdurando. Você diz, ah não, são os soviéticos que são os inimigos, ou são qual o nome? Os americanos. Você tem outra divisão, capitalismo e socialismo. Existem pessoas que odeiam capitalistas, mas estão lá com iPhone e com uma Coca-Cola na mão. Tem pessoas que odeiam capitalistas, odeiam socialistas. Mas pra quê? Pra que esse ódio? O que isso vai ajudar? Se odeiam, não se bicam. Socialistas, capitalistas. Agora você tem o ódio contra terroristas. Depois do 11 de setembro, meu amigo, você já percebe um novo inimigo em comum. Mas na sociedade brasileira, o inimigo pode ser esses delinquentes aí, comuns. É óbvio que você não vai admirar um ladrão, um assassino. Tem gente que admira o Che Guevara. É um assassino em série que gostava de matar. Entendeu? Não é aquele soldado de guerra que ele tem que matar e ele sente remorso por aquilo. É um homem que realmente gostava de matar os outros. Tem como gostar de uma pessoa dessa? Che Guevara, tem como gostar desse cara?
Não sei como. Porque pra mim isso ainda é revolucionário em nada. Isso aí é uma bestialização de um ser humano. Parece até uma forma de ele se tornar o próprio demônio em carne e osso. Entendeu? Gostar de Stalin, Mao Tse Tung, Lula, né? Hugo Chávez, Fidel, não são exemplos de vida. Não são exemplos de vida. Então, bora continuar. Há essa divisão o tempo todo. O tempo todo. Pegue, por exemplo, uma sala de aula. Uma sala de aula não precisa ser muito longe, não. Não precisa ser oitava série. Não precisa ser quinta série. Não precisa. Vamos lá para alfabetização. Desde a criança, as pessoas podem já possuir o ódio por um coleguinha de sala que age de maneira distinta. Ou um coleguinha que é muito inconveniente, você já começou a odiar esse cara, né? Ele fica me imitando, não gosto disso não. Né? Ou aquele que busca atenção, né? Busca ter mais amigos, mas se torna muito chato com isso. Que até porque essa finalidade não tem que ser prioridade no planeta Terra, calma lá. Isso aí é uma missão secundária, como diria no RPG. Mas você já vê o ódio sendo construído já na alfabetização. Você já tem crianças que, não sei o motivo, já começam a não se gostar. E aí vai gradativamente avançando as séries e você percebe que não é só uma pessoa ou outra que se odeia, mas grupos se odeiam. Grupos de frente salas ou na mesma sala, entendeu? As pessoas se ramificam de uma maneira que não há mais tanta comunicação uns aos outros. Não há harmonia. E a paz que existe é uma paz falsa. Pode ser quebrada com um plano bem elaborado, né? Você vê, quando você começa a observar mais o mundo, pessoas, elas têm razões muito levianas para odiar as outras. Entendeu? Por exemplo, um amigo meu, ele, como é que se diz? Tinha um problema na família e viu como algo importante ter amigos na escola, né? Que essa harmonia que ele não conseguia muito na sua casa, ele conseguia na escola. Mas o problema era que, como é que se diz? Eu não sei se ele não pertencia aos padrões de beleza, ou ele não era aquela pessoa que é sociável, mas é sociável normal, sabe? Não é tipo aquele cara que é sociável e gosta de ficar correndo atrás dos outros para conversar e tal, como se necessitasse muito disso, né? Entendeu? Então, esse colega, esse amigo, ele acabava sendo odiado por algumas atitudes que ele começou a tomar, que, sabe, não faziam muito sentido, porque eram atitudes em relação a uma paixão. Ele dizia que era amor e tal, mas era uma paixão. E não gostavam verdadeiramente dele.
né? Mas o aturavam. Chegava perto e tal, aturavam. Com aquela boa e velha hipocrisia. Né? Então se vive nessa ilusão. Que há amigos, que há pessoas boas. Entendeu? Sendo que elas odeiam assim, sem parar para pensar em nenhum momento, é bom deixar isso claro, odeiam sem parar para pensar no contexto que aquela pessoa viveu, no porquê dela tá fazendo aquilo. Eu tenho filosofia, não é uma filosofia grandiosa, não. É uma coisa até bem simples. Cada ação do ser humano tem uma razão. Por mais que ele não saiba dizer qual é a razão, realmente ele não saiba dizer, há uma razão. Que ele não consegue traduzir em palavras, mas que há. Eu busco razão em um bando de coisa que para alguns é totalmente desnecessário buscar. Mas é porque eu tenho tempo. Então, se eu tenho tempo, ó, não quero nem saber. Mas então, agir de uma forma que um certo grupo não gosta pode levar ao ódio. E o ódio pode levar à indiferença, que pode levar à falta de interesse. Mas eu não estou dizendo que indiferença sempre nasce do ódio. Às vezes indiferença pode nascer espontaneamente. Havia um outro amigo meu, ele sofria bullying. Acabou saindo da escola. Ele não se dava muito bem com absolutamente ninguém por causa dos surtos de raiva que ele tinha. Tentar bater em pessoa, xingar a pessoa. Ele já jogou até uma lata de lixo numa amiga minha. Uma lata de lixo, não é aquela lata de lixo pequenininha não, que tá toda furadinha, parece uma peneira não. É aquela lá que dá pra esconder um corpo, 2 corpos dentro, não sei. Ele jogava aquela em cima. Tu é doido, uma loucura. No fim, como é que se diz? Eu no início não gostava dele, mas depois fui ver que era um garoto comum. Gostava de Pokémon, como qualquer criança gostava naquela época. E depois de um tempo eu também enchi o saco dele no início, entendeu? Porque ele era um cara que perdia o controle facilmente, então era engraçado. Pelo menos pra mim era engraçado, e pra outros também é. Mas depois eu pensei que não era bom fazer aquilo, porque não havia necessidade. Ele não era uma pessoa má, ele só acontecia isso com ele porque cutucavam ele pra isso. Cutucava a onça com a vara curta. E ninguém gosta de ser cutucado, né? Então eu percebi, um garoto comum, não tem nada demais. Mas eu não me socializava muito com ele, não me socializava muito com muita gente não. Era 1 ou 2, 3, 4, por aí. Ficava nisso, entendeu? Eu não tinha muito esse objetivo de socializar com os outros e tal. Não porque eu não gostasse deles, mas porque eu tinha um outro objetivo em mente. E eu estava obcecado por esse objetivo. Então, depois de um tempo, saiu da escola. Ele arrumava briga até com as pessoas que eram amigas dele. Então, não era uma situação que ia ser boa, porque todo mundo já conhecia ele. Então ele preferiu sair da escola, ir para uma outra, que ninguém o conhecesse. Muito bem. Uma pessoa que tem excesso de raiva pode ser facilmente odiada. Por mais que você não entenda o contexto de que ele vive. Eu nunca perguntei pra ele, olha, como é tua vida assim, por que tu é assim? Nunca. Mas o que eu fiz? Eu tava no momento lá que eu já tava ficando mais profundo nos meus pensamentos. Não era só um lixo de pensamento, não. Pensamento de
assim, pensamento vazio, superficial. Já era um negócio que estava aprofundando mesmo, já estava indo nas fossas marinas, né? É Mariana? Marina? Sei lá qual é o nome da fossa. Já até esqueci o nome, né? Fossas marinas, marianas. Aquela fossa mais funda do planeta. Pronto, o lugar mais profundo do planeta. 11 quilômetros. Já vi até no negócio do Discovery. Tudo quebra lá, tudo esmaga. Pronto. Então, eu simplesmente adotei que não deveria desrespeitar ele e tal. Eu não deveria desrespeitar ninguém. Isso aí eu tinha desde o início. Só fui fortalecendo isso cada vez mais. Entendeu? Porque se eu fosse ficar tretando com os outros, eu ia perder o foco do que eu estava obcecado. Então não ia perder meu tempo enchendo o saco dos outros. Passei a só cuidar da minha vida mesmo. E dane-se.